Acha que o Ozempic é o remédio do momento? Na verdade, há uma tendência secreta que poucos comentam. Adolescentes e caras da tecnologia do Vale do Silício estão ignorando os médicos e injetando um líquido misterioso direto na gordura da barriga. Por quê? Para ter uma pele impecável, ossos mais fortes, mandíbulas definidas. Eles estão tentando hackear a própria evolução. Alguns chamam de suco mágico, outros de peptídeo do Wolverine. Seja qual for o nome, isso está alimentando uma economia paralela que a maioria das pessoas nem sabe que existe. É enorme, é clandestina e está apenas começando. Eu sou Josh, e no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar por que todo mundo está injetando suco mágico. Capítulo 1. Os planos da Guerra Fria. Tudo isso remonta a 1973, quando a União Soviética enfrentou um sério problema. Seus soldados envelheciam rápido demais, especialmente em funções críticas. Submarinistas, operadores de mísseis, pilotos de caça, estresse, isolamento e radiação significativa tiveram um papel importante. Os homens se desgastavam no auge da Guerra Fria e soldados exaustos eram uma vulnerabilidade estratégica. O Ministério da Defesa da URSS fez o que sempre fazia. Eles trouxeram o médico militar Vladimir Kavinson, que anos depois se tornou o médico pessoal anti-envelhecimento de Putin. Eles deram a ele acesso a um laboratório secreto em Leningrado e disseram: resolva isso. Kavinson não achou o que buscavam, mas encontrou algo mais estranho. Seu corpo é basicamente um enorme canteiro de obras operando na escuridão total. Ninguém pode ver as plantas. Ninguém sabe o que construir ou quando parar. Suas células enviam mensagens moleculares no lugar disso. Conecte os aminoácidos e você obtém um peptídeo, uma mensagem entregue diretamente aos trabalhadores celulares, dizendo exatamente o que construir e quando parar. Algumas dessas mensagens podem até dizer a uma célula envelhecida para se comportar como uma jovem. Foi isso que Kavinson descobriu, e ele passou as 4 décadas seguintes tentando descobrir o que fazer com isso. Ele publicou 775 artigos científicos, registrou 196 patentes, tratou cosmonautas, sobreviventes de Chernobyl e submarinistas. Ele morreu em 2024 aos 77 anos, praticamente desconhecido no Ocidente. A Guerra Fria isolou sua pesquisa de cientistas que poderiam tê-la replicado. Ao mesmo tempo, o Ocidente estava desenvolvendo sua própria relação com peptídeos, só que era bem mais suada. Nos anos 90, fisiculturistas descobriram que peptídeos podiam estimular a glândula pituitária a produzir hormônio do crescimento. Atletas musculosos em academias desde Venice Beach até a Europa Oriental perceberam que podiam estimular seu próprio sistema endócrino a produzir mais de tudo. Chamamos isso de biohacking. Eles diziam ficar bombado. A revisão por pares era basicamente alguém na academia dizendo a outro que funcionava, e para eles isso já bastava. Então, no início dos anos 90, um pesquisador croata da Universidade de Zagreb, Predrag Sikiric, fez algo que abalaria o mundo do biohacking. Ele isolou uma cadeia de 15 aminoácidos de uma proteína do suco gástrico humano e descobriu que ela fazia algo que ninguém esperava. Ele a chamou de composto de proteção corporal 157 ou BPC 157. E quando ele testou em ratos, isso curou coisas, tendões, ligamentos, tecido intestinal, fibras musculares. Não devagar, não parcialmente, completamente. O BPC 157 parecia funcionar turbinando algo chamado angiogênese, ou seja, o crescimento de novos vasos sanguíneos. Isso reconstruía rapidamente todo o suprimento de sangue para o tecido danificado, sem explicação ou paralelo clínico. O mundo do biohacking deu a ele o nome da única referência cultural que chegava perto: Wolverine, o super-herói da Marvel que regenera tecidos, órgãos e membros em tempo real. E esse nome foi o que lançou uma indústria clandestina de bilhões de dólares. Capítulo 2. Os grupos demográficos de trilhões de dólares. Em um fórum online chamado luxmaxim.com, há um tópico intitulado "Vocês recomendariam peptídeos para alguém de 17 anos?" Uma das primeiras respostas vem de um usuário com mais de 2.000 posts e 4.000 pontos de reputação. Ele diz: "Tenho 16 anos, uso peptídeos e recomendo." Isso é só a ponta do iceberg do Luxmaxim. É um espaço online formado principalmente por garotos adolescentes obcecados em otimizar a aparência por todos os meios possíveis. Exercícios para a mandíbula, correção postural, cuidados com a pele e, cada vez mais, injeções de peptídeos. Antes que você ache que é algo restrito a poucos, Nova York e Nova Jersey já proibiram a venda de peptídeos e substâncias para melhorar desempenho a menores.
Fizeram isso porque adolescentes já compravam esses produtos livremente, em grande escala, de vendedores que não faziam pergunta nenhuma. Mas não são só eles. Recentemente, um paciente chegou ao consultório de um médico em Washington, D.C., com uma sacola térmica do Trader Joe's. Quando ela tirou um punhado de seringas, o médico presumiu que eram medicamentos da classe dos GLP-1, como Ozempic e Zepbound. Não, a sacola dela estava cheia do que chamava de um Stack Wolverine, uma mistura de peptídeos comprados online. Prometiam curar o manguito rotador dela mais rápido que a fisioterapia conseguiria. Ela gastou, segundo seu médico, uma fortuna em um suprimento de 3 meses e aplicava diariamente. Meu treinador garante, ela disse, todo mundo usa. Uma stack, aliás, é exatamente o que parece. Empilhar vários peptídeos uns sobre os outros, cada um teoricamente direcionado a um sistema biológico diferente ao mesmo tempo. Considere como uma playlist medicinal personalizada, mas cada música é um injetável não regulamentado e usar o shuffle pode causar sepse. A paciente com a sacola da Trader Joe's não é uma exceção. Ela é o retrato demográfico do ponto a que esse mercado chegou. Em 4 de julho de 2025, o podcaster Jaden Clark estava em uma festa no quintal de uma casa vitoriana em São Francisco. Um fundador de empresa de IA citou seu fornecedor chinês de peptídeos, e logo uma multidão se reuniu. Todos, aparentemente, tinham uma fonte. Clark postou sobre isso no X. Algo que aprendi é que todos da elite têm um fornecedor chinês de peptídeos. A postagem viralizou e o termo virou meme. E o meme era preciso. Peptídeos do mercado cinza desde então invadiram casas de hackers, escritórios de startups e, isso é real, festas rave de peptídeos patrocinadas pelos fornecedores. Em Frontier Town, São Francisco, ocorreu um evento com uma oficina para misturar os próprios peptídeos, onde um DJ tocava techno e estruturas químicas eram projetadas ao fundo. O dress code pedia roupas futuristas e malucas no estilo cyberpunk. Os participantes aprenderam a coletar seu próprio sangue. A FDA não estava entre os convidados. Em um encontro de biohackers em Manhattan, um investidor de tecnologia descreveu a cena semanal com o tipo de horror casual típico de quem faz isso há 7 anos. Toda semana, alguém traz algo novo e todos injetam. Parece um monte de viciados em heroína. Ele disse isso como uma piada. Ele faz microdosagem de peptídeos desde 2018. As substâncias injetadas nesses encontros parecem um programa de biologia especulativa. Tem um peptídeo à base de cobre para a regeneração da pele, que foi recentemente destaque na Vogue. BPC 157 para cicatrização de lesões. Ipomoralin e CJC 1295 para liberação de hormônio do crescimento, sendo usados por adolescentes cujos cérebros ainda não terminaram de se desenvolver. Epitalin para o sono. Retatritida, ainda na fase 3 de testes clínicos para controle do apetite e, ao que parece, para muito mais. E ocitocina, que um pesquisador da área de IA aberta chamou publicamente de Ozempic para autismo, sendo microdosada para otimização social. Engenheiros do Vale do Silício injetam um composto apenas para aumentar o contato visual. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido.
Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. Visão médica em fóruns do Reddit e servidores do Discord. Influenciadores do YouTube exibem frascos com líquido transparente e afirmam: tinha tendinite no cotovelo. Usei BPC 157 e desapareceu em 2 semanas. Essa última citação é do Joe Rogan, palavra por palavra. Um fornecedor de peptídeos de São Francisco explicou o padrão de difusão com uma poesia acidental. Sempre começa com CEOs, depois CTOs, depois COOs. O pessoal da Biofarma, surpreendentemente, é o mais reservado. Eles são um pouco deferentes demais com a FDA. Ele notou que seu cliente típico se assemelha a um barista do Starbucks. Os caras da tecnologia foram os primeiros, segundo ele, por assumirem riscos extremos. A indústria de clínicas anti-idade tem sua própria economia. As empresas cobram de $350 a $600 por protocolo de peptídeo por sessão. Gary Brecka, que se intitula Humano Supremo, vende peptídeos injetáveis em seu site e promoveu a categoria para milhões em um podcast. O marketing de Brecka é uma aula de como soar científico sem dizer nada. Navegue pela combinação aprovada e recomendada de CJC 1295 e ipamorelina de $350 no site dele e clique na aba Para quem é. Pessoas usam peptídeos em protocolos de recuperação, treino ou bem-estar, buscando uma opção sinérgica de 2 peptídeos que apoie sinalização hormonal e manutenção dos tecidos. Isso é uma confusão danada e custa uma fortuna. Para ver pessoas ignorando o bom senso de formas criativas, curta, compartilhe e inscreva-se. Temos vários vídeos explicando coisas que as pessoas provavelmente não deveriam fazer. Segundo dados dos Estados Unidos, as importações de compostos hormonais e peptídicos da China quase dobraram, atingindo $328 milhões nos primeiros 3 trimestres de 2025. Isso é um aumento em relação aos 164 milhões do ano anterior, mas provavelmente é ainda mais. Não há estimativa precisa do valor movimentado por pacotes com declarações falsas e reenvio doméstico. Só o mercado legal global de terapêuticos peptídicos deve atingir $294,6 bilhões até 2033. O mercado cinza não é um erro de arredondamento, ele é uma indústria própria, e tudo passa por um único país. Capítulo 3. O paradoxo federal. Essa situação parece ter sido feita para causar exatamente o desastre que criou. A FDA não proibiu os peptídeos porque as pessoas estavam morrendo. No final de 2023, eles silenciosamente colocaram 19 peptídeos populares em algo chamado Lista de Substâncias a Granel de Categoria 2. Isso proibiu as farmácias de manipulação de prepará-los. A justificativa declarada foi que havia dados de segurança insuficientes, preocupações com imunogenicidade e questões de qualidade na fabricação. Tudo isso é verdade. Nada disso explica por que esses peptídeos foram escolhidos, já que milhares de outros compostos têm evidências iguais ou mais fracas. Para entender isso, talvez seja preciso seguir o dinheiro. Aprovar um medicamento pode custar de dezenas de milhões a bilhões de dólares em ensaios clínicos. A única maneira de recuperar esse dinheiro é com uma patente. Você tem 20 anos de vendas exclusivas enquanto todos os concorrentes assistem de fora. Esse é o acordo. Sempre foi assim. Mas aqui está o problema. Esses peptídeos não foram criados em laboratório. Já existem em você. BPC 157 é um fragmento direto de uma proteína de cura que está no seu estômago neste exato momento. TB500. Imita uma substância que seu sistema imunológico produz ao se machucar. Você não pode patentear algo que seu próprio corpo produz, então ninguém financia os ensaios clínicos. A FDA nunca recebe as evidências necessárias para aprová-los, e esses compostos permanecem em um purgatório legal permanente. Eles estão acessíveis a quem tem cartão de crédito e navegador, mas nenhum médico licenciado pode prescrever nem qualquer farmácia licenciada dispensar. Um cidadão que segue a lei tem menos opções legítimas do que quem aceita comprar de um estranho na internet. Em 2023, a FDA pegou essa situação, que já era problemática, e piorou ainda mais. Eles proibiram as farmácias de manipulação, o único meio-termo legítimo que realmente funcionava. Esses eram estabelecimentos licenciados onde médicos podiam solicitar peptídeos para pacientes, com controle de qualidade, testes de esterilidade e supervisão médica reais. O tipo de infraestrutura que você gostaria de ter entre um paciente e um composto injetável experimental. Acabou. Proibido da noite para o dia. As pessoas pararam de usar os peptídeos? Não. A demanda simplesmente aumentou e foi direto para o WhatsApp, fábricas na província de Guangdong e para as veias das pessoas que agora não tinham outra opção.
Capítulo 4. O mercado paralelo chinês. Dr. Paul Abramson, um médico concierge em São Francisco, viu o uso de peptídeos explodir entre seus jovens pacientes do setor de tecnologia. Ele descreveu o processo de aquisição assim: não é como financiar uma startup pequena e aguerrida, é transferir dinheiro para uma entidade offshore não registrada com base em uma apresentação. Aqui está a apresentação. Um frasco de BPC 157 começa sua jornada na plataforma de mídia social chinesa conhecida como Red Note. Os vendedores operam com uma confiança que faz parecer que eles nunca se preocuparam com as consequências. Um jornalista disfarçado achou um vendedor cujo perfil mostrava geladeiras cheias de frascos de peptídeos organizados por cor. Ao fazer contato, a conversa foi direto para o WhatsApp. 10 frascos, pedido mínimo, $60 de frete. $48 por 10 frascos de terzepatida, ingrediente do Zepbound, que a Eli Lilly vende a pacientes americanos por $399 mensais. A diferença entre fábricas chinesas e farmácias dos Estados Unidos chega a cerca de 800%. Alguém está ganhando uma quantidade extraordinária de dinheiro nessa diferença, e não é a pessoa que está fazendo a aplicação. A ficção jurídica que mantém toda a operação unida se resume a 3 palavras: apenas para uso em pesquisa. De acordo com a lei federal dos Estados Unidos, vender BPC 157 é tecnicamente legal, desde que seja comercializado para pesquisa laboratorial. Então, todo site de fornecedor está repleto de avisos. Não é para uso humano, apenas para fins de pesquisa. Não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. É um juramento de dedinho jurídico, uma blindagem contra a responsabilidade que transfere 100% do risco para o comprador. Ambas as partes entendem exatamente o que está acontecendo. Quando um jornalista perguntou a um operador de fábrica chinês se sabiam que clientes ocidentais injetavam esses produtos, ele confirmou sem hesitar: sim, foi tudo o que disse. A criatividade aparece na alfândega. Remessas chegam ocultas em embalagens de cosméticos com rótulos vagos para passar na inspeção ou são enviadas em massa aos Estados Unidos, onde recebem etiquetas do USPS antes da entrega. É uma operação de reenvio doméstico que mantém a etapa internacional da jornada invisível para os inspetores. A agência Customs and Border Protection dos Estados Unidos já está ciente desse sistema há anos. O histórico deles de fiscalização sobre importação pessoal de peptídeos de qualidade é praticamente inexistente. Então, não, o risco aqui não é ser preso. O risco é consideravelmente mais pessoal do que isso. O risco é abrir um pacote vindo de Guangdong e descobrir, da pior forma possível, que o que está dentro não é o que você pediu. Capítulo 5. Os testadores vigilantes. A qualidade no mercado cinza é ainda pior do que a maioria dos usuários imagina, embora já saibam que é ruim. Vários estudos descobriram que entre 20% e 60% dos peptídeos do mercado cinza continham sequências de aminoácidos incorretas. Isso significa que quase metade do que as pessoas injetam nem sequer é o composto pretendido. É apenas outra coisa em um frasco com um rótulo convincente. Além disso, uma parte significativa das amostras testadas excedeu os limites de segurança para contaminação por endotoxinas, ou seja, subprodutos bacterianos que, quando injetados, desencadeiam inflamação sistêmica ou, em casos graves, choque séptico. Vestígios de metais pesados como chumbo, arsênico e mercúrio aparecem como resíduos nos compostos que as pessoas injetam na corrente sanguínea. Tecnicamente, 2 coisas podem ser verdade. Seu frasco pode ser quimicamente 99% puro com a molécula e a concentração corretas, mas ainda pode ser um caldinho biológico para coisas que querem te matar. A comunidade de biohacking, diante de um mercado de injetáveis sem regulamentação, fez o que qualquer grupo razoável faria: criou um comitê. Eles fizeram uma vaquinha para enviar lotes a laboratórios independentes, Genochic, na República Tcheca, e Finrik, no Texas, ambos especialistas em testar compostos do mercado cinza. Resultados são divulgados em fóruns e Discord. Fornecedores aprovados são recomendados, reprovados, criticados. É um sistema de proteção ao consumidor totalmente funcional para um mercado ilegal, criado por amadores na internet em seu tempo livre. Certificados de análise são muito fáceis de falsificar no Photoshop. Fornecedores podem ter um lote aprovado em testes legítimos e depois enviar discretamente outro completamente diferente. Mesmo um certificado genuíno recém-emitido não diz nada sobre esterilidade, nada sobre níveis de endotoxinas e nada sobre se o composto foi armazenado corretamente.
Isso é crucial para peptídeos, que se degradam rapidamente quando expostos ao calor ou à luz, especialmente em uma viagem de 2 semanas da China num container. Isso nos leva a Brooke Bowman, de 38 anos. Ela é a CEO da Vibe Camp, um encontro anual da comunidade racionalista, e fez tudo certo. Tudo o que a comunidade considera responsável de qualquer forma. Ela registrou cada injeção no app de rastreamento de peptídeos, monitorou obsessivamente sono e frequência cardíaca e fez exames de sangue regulares. Ela começou com BPC 157 TB500 para fadiga crônica e depois adicionou retatrutide por benefícios cognitivos teóricos e para ajudá-la a parar de usar vape. Ela era, pelos padrões dessa subcultura em particular, uma cidadã exemplar. Um dia, ela acidentalmente dobrou a dose. O cabelo dela começou a cair em 1 mês. A frequência cardíaca dela em repouso subiu 10 BPM. Ela pretende continuar e mencionou que ficou limpa da heroína em 2020. Os peptídeos aliviam uma vontade semelhante. Não estou mais sentindo isso com a heroína, ela disse. Então é divertido ter algo novo para experimentar que não seja horrível. Outro carregamento da China já estava a caminho. Capítulo 6. O paradoxo do câncer. Há outro assunto pouco discutido nos fóruns. O motivo pelo qual as pessoas usam BPC 157 e TB500 é exatamente o mesmo motivo pelo qual os médicos perdem o sono por causa deles. Ambos os compostos, caso funcionem em humanos, promovem a angiogênese, ou seja, o crescimento de novos vasos sanguíneos. Esse é o mecanismo por trás de toda a manchete que você já viu. Curou meu tendão em 2 semanas. Consertou meu intestino. Lesão no ombro. Sumiu. A angiogênese funciona reconstruindo tecidos danificados. Ela restaura o fluxo sanguíneo em uma área, recriando a infraestrutura necessária para o corpo se reparar. Parece ótimo. Mas a angiogênese também é como os tumores crescem. As células cancerígenas não são mágicas. Elas precisam de oxigênio, elas precisam de nutrientes. Elas obtêm ambos pelos vasos sanguíneos, como o resto do corpo. Uma das primeiras ações de um tumor ao crescer é enviar sinais químicos para recrutar vasos sanguíneos, processo chamado de angiogênese tumoral. É tão crucial para a disseminação do câncer que uma geração de medicamentos oncológicos foi criada apenas para bloqueá-lo. Estão injetando um composto criado para acelerar o crescimento de vasos sanguíneos pelo corpo. Se esses vasos alimentarem um tendão em recuperação, é ótimo. Se esses compostos alcançarem um aglomerado de células pré-cancerosas, eles podem ter jogado gasolina em algo que estava ali, quieto, sem evoluir. Isso não é uma constatação confirmada. Ninguém fez o estudo. E isso porque os compostos não são aprovados e os testes simplesmente não existem. Mas é uma preocupação científica válida, levantada por pesquisadores sem interesses próprios. Esse é o tipo de alerta que se perde no barulho de um fórum cheio de pessoas que se sentem absolutamente incríveis. O Dr. Eric Topol, diretor do Instituto de Pesquisa Translacional Scripps, declarou publicamente que toda essa mania dos peptídeos não tem fundamento. Das 36 pesquisas publicadas sobre BPC 157 até 2024, 35 foram realizadas em animais. A grande maioria de todas as pesquisas globais sobre BPC 157 vem de um único laboratório, o mesmo laboratório na Croácia, onde ele foi descoberto. Um ensaio clínico em humanos começou em 2015. Ele foi discretamente cancelado em 2016. Os resultados nunca foram publicados. Nenhuma explicação foi dada. Ninguém deu continuidade. Essa é toda a base de evidências para algo que milhões de pessoas estão injetando em si mesmas antes do café da manhã. Então, basicamente, os usuários do suco mágico estão apostando tudo em um experimento onde eles são tanto o sujeito quanto o grupo de controle, e ninguém está anotando nada. Capítulo 7. Disrupção de RFK Jr. e a armadilha da indústria farmacêutica. Em 27 de fevereiro de 2026, Roberto F. Kennedy Jr. apareceu no Joe Rogan Experience e anunciou que 14 dos 19 peptídeos que a FDA proibiu em 2023 estavam prestes a ser liberados novamente, sendo movidos da categoria 2 de volta para a categoria 1. As farmácias de manipulação poderiam produzi-los novamente sob prescrição médica em poucas semanas. A comunidade de biohacking ficou enlouquecida. Fóruns e servidores que passaram anos arrecadando para testes e trocando dicas de fornecedores chineses estavam comemorando online em clima de vitória. O próprio RFK chamou a proibição original de ilegal e disse que ela criou o mercado cinza que tentava evitar. Ele não está errado. Após 2023, o mercado cinza se expandiu ainda mais.
cresceu muito o número de pessoas injetando compostos importados não regulamentados e não estéreis. A proibição dos peptídeos só levou seu uso para a clandestinidade. A FDA basicamente fez uma cirurgia para remover uma farpa e acabou acertando uma artéria por engano. Então, sim, a reversão é uma vitória. Em um sentido específico e restrito, realmente é. Ainda não há ensaios clínicos nem dados de segurança sobre os efeitos de uma década de uso, e a questão do câncer segue sem resposta. E enquanto a comunidade biohacker está comemorando a porta aberta, a indústria farmacêutica está silenciosamente comprando tudo. O mercado legítimo de terapias com peptídeos deve dobrar em 10 anos. As farmacêuticas estão fechadas. Negócios de centenas de milhões de dólares ocorrem quando empresas têm certeza de que algo funciona e correm para garantir a propriedade antes das demais. A molécula natural não pode ser patenteada, isso já estabelecemos, mas, se você modificar alguns aminoácidos, protocolar um novo pedido de patente da formulação e, de repente, custa $400 por mês durante 20 anos com uma receita que seu plano de saúde talvez nem cubra. A brecha do mercado cinza se fecha assim que sua versão aprovada é aprovada pela FDA, criando uma alternativa legal. A ficção de que é apenas para uso em pesquisa se torna muito mais difícil de manter. Qualquer um que quiser o composto deve passar pelo sistema de saúde, já controlado por essas empresas. É o truque mais antigo do cartilha da indústria farmacêutica. Funcionou todas as vezes em que foi aplicado. Milhões de pessoas testam esses compostos e geram dados do mundo real que os ensaios clínicos deveriam produzir. Quem mais se beneficia do anúncio de RFK não são adolescentes de Ohio, nem o pessoal do Vale do Silício, nem Brooke Bowman aguardando sua remessa. São as grandes empresas farmacêuticas que têm a chance de ganhar milhões. O submundo sempre foi o teste, e a indústria farmacêutica conseguiu seus resultados de graça. Os peptídeos fazem parte da história em que as pessoas estão pelo menos tentando se curar. Se quiser conhecer o outro lado do inferno das drogas sem regulamentação nos Estados Unidos, veja a única droga da qual não se sobrevive ou clique neste vídeo.